energia e som. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Dizem que sou louco por pensar assim, mas sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz. Nós estamos aqui com o professor Marcos Maia, que trabalha com psicolinguística e também com linguística indígena aqui na UFRJ. E ele acabou de ser nomeado para cientista do nosso estado, né, da FAPERJ. Então, em nome da revista Linguística Rio, eu queria dar os parabéns. E o Marcos também foi coordenador do programa de pós-graduação em Linguística aqui na UFRJ ao longo de 2 mandatos seguidos, tendo deixado a coordenação há poucos meses. Isso quer dizer que a Linguística Rio nasceu durante seu mandato e, de fato, o Marcos foi um dos maiores incentivadores da criação da nossa revista. Então, além dos parabéns, queria deixar um obrigado também. Acho que você é a pessoa para receber os parabéns. E outros alunos que também, né? Obrigado. Que participaram. Os estudos acadêmicos do Marcos se iniciaram na década de 70, se não me engano, pelo que eu vi no Lattes, né? Que foi quando você cursou a graduação em letras na Gama Filho. Então, você se graduou há cerca de 40 anos, que foi em 75, pelo que eu vi no Lattes. Então, nós estamos em 2015, já faz um tempinho. E, em seguida, você passou pelo mestrado em Linguística, que foi em 81 e 86, que lhe confere pelo menos uns 30 anos aí de pós-graduação também, não é? Eu acho que deve ser, ele vai ficando velho, né? Começando as nossas perguntas aqui pela linguística indígena, que foi a sua primeira área, o seu mestrado aqui na UFRJ mesmo, se não me engano, foi realizado sob orientação da professora Ione Leite, que trabalhava com línguas indígenas também. E nessa ocasião você trabalhou com a língua javaé, não foi? Trabalhei. Bom, então, como isso tudo começou, assim, a graduação em letras na Gama Filho na época já tinha alguma disciplina em línguas indígenas? Bom, como tudo começou, uma pergunta quase freudiana, né? Vamos passar. Mas, de qualquer forma, talvez começou na alfabetização. Uma professora foi alfabetizar com uma professora particular, né? Aí ela tinha um anel preto com uma estrelinha. Aí ela dizia assim, olha, esse aqui é o anel do professor, que é uma estrelinha, uma luz na escuridão. O papel que você não marcou, né? Depois eu estudei também no primário, antigamente chamava primário, fundamental, no Colégio Cruzeiro, que é um colégio alemão, bastante rigoroso na época, né? Onde era próximo onde nós morávamos em Santa Teresa, e minha mãe me pôs ali, e ali eu tive assim uma certa dificuldade no início, porque era um colégio mais voltado para filhos de alemães. Tinha, claro, aulas em português, grande parte dos professores de alemão, e incentivava-se a estudar. E eu tive, assim, meu contato com a língua, assim, inicialmente com outra língua, né? Não foi muito simples ali, mas aquilo talvez esteja na raiz ali, das decisões que a gente vai tomando na vida, até para se tornar um linguista, coisas assim, né? Depois eu fui para o colégio de padres, o Salesiano. Sim. E lá eu tive um professor que até reencontrei recentemente, é um padre, ainda está com 90 anos, mas tem uma missa lá que minha mãe ainda frequenta. Um dia fui lá, falei com ele. Era um professor que foi a única vez que eu fiquei no ginásio, né, que seria o segundo ciclo do ensino fundamental hoje, né? Fiquei na segunda época, se chamava recuperação segunda época. Você aí fica... minha mãe ficou muito chateada porque ela geralmente tirava férias até Friburgo, janeiro, e eu tive que ficar naquele tempo, você ficava janeiro e fevereiro ali, quando você ficava na segunda época estudando. E eu fiquei em segunda época justamente com esse padre que, em análise sintática,
Eu achei bastante curioso. Eu depois que eu encontrei, olha professor, você botou em segunda época, porque eu me tornei um sintaticista, me interessei por sintaxe a partir dali mesmo. E eu acho que eu até sei um pouco mais que o senhor hoje. Acontece. Eles faziam naquela época, assim, os exercícios de análise sintática, com textos do Padre Vieira, né? Camon, antigos, outros textos, mas principalmente eu me lembro dos textos do Padre Vieira, que aqueles períodos centropeicos, mas tudo bem articulado logicamente, mas a página inteira só tinha um ponto no fim. Às vezes você ia para outra página, era um período de arrastão centopeico, que você tinha oração principal em relação a uma, mas subordinada em relação a outra. Eu como sendo de francês, lembro muito pro né? Também nesse... E aquilo foi um desafio, mas um dia trabalhando ali eu entendi mesmo a importância dessas relações sintáticas e aquilo me fez querer estudar letras em função mesmo disso. Mas meu pai era advogado, aí queria que eu fizesse direito, eu tinha um escritório de advocacia e você faz letras assim como auxiliar para o direito, advogado, você escrever bem essa vida. Coitado, ele tinha boas intenções. De fato, eu entrei para a Faculdade Nacional de Direito, na UFRJ, passei vários anos lá, depois não fiz concurso. Essa parte eu não sabia. E paralelamente, eu então entrei para uma faculdade particular, e eu fui para Gama Filho, e onde tive excelentes professores também na época. Hoje até acabou essa universidade recentemente, né? Mas a Ione Leite foi ser professora lá um período também. E, enfim, ali eu tive uns professores, tive um professor que foi um aluno da Miriam Leme, que era o Amaro Ventura Nunes, e a gente estudou, eu me lembro do livro A Linguagem e Sua Estrutura, que foi traduzido para o português, e ali dava uma introdução às ideias generativistas, e ali eu achei ali, como se diz, food for thought, né? Alimento para a mente. E achei muito interessante ter tanto Tirótio, professor de literatura, Luiz Costa Paranhos, um excelente professor que eu me lembro, já falecido, até onde eu encontrei antes, o Junito Brandão. Acho que eu já ouvi falar dele. É um grande especialista em mitologia nossa, foi professor dessa turma nossa lá durante 4 anos e a gente lia com ele não só os autores, os literatos, né, greco-latinos, Sófocles e Plauto, mas também os filósofos. Então foi ótima chance de estudar e ler ao longo de 4 anos a obra de Platão, Aristóteles. E isso foi uma formação muito, eu dou valor, porque ele também era um professor, era um erudito, mas ao mesmo tempo era um grande professor. Ele olhava para cada um, não tinha grande ou pequeno, assim como ele estudava a tragédia grega, ele estudava e ele se interessava pela vida de cada um, pelo que cada um estava vivendo, ele se tornava amigo, assim, um exemplo para mim mesmo, como um professor, o professor Julito. Então, dali eu passei um tempo depois, quando eu terminei letras, aí eu não quis fazer direito, porque direito era 5, letras eram 4 anos. Tive uma chance de viajar para fora do Brasil, um amigo da família, que foi fazer um doutorado na Universidade de Chicago. E aí eu fui. Eu fiquei 2 anos em Chicago também, eu estudei um pouco lá na Universidade de Illinois, fiz cursos num programa de mestrado em psicologia educacional. Eu fiquei ali 2 anos e trabalhando também, fiz todo tipo de trabalho. Vivi assim um momento entre terminar a faculdade e ao mesmo tempo viajar, conhecer outras coisas, fiz de tudo que era trabalho, pode imaginar. Desde lavar pratos a ajudante de motorista de caminhão, e que foi bacana, porque me mostrou o outro lado, ele fazia entregas e as pessoas já viam um pouco aí invisibilidade, né? Um rapaz de classe média que chega lá e vai trabalhar com os mexicanos e negros, eu acho que essa foi uma experiência de vida bacana, eu achei interessante. Fiquei 2 anos e à noite eu fazia esses cursos na Universidade de Illinois. E aí já tentei entrar para a linguística, entrei, fui aceito pela Northwestern University, mas não tinha bolsa lá, eu tentei bolsa no Brasil, mas acabei voltando. Aí voltei por terra, viajando desde lá, de Chicago até o Rio de Janeiro, de carona, e pegando o trem, ônibus, uma aventura. Fiquei quase uns 4, 5 meses fazendo essa viagem, cruzei todos os países da América Central, entrei pela Amazônia. Aí isso tinha o quê? Tinha
uns 22 anos, logo depois de ter sido formado, né? Uns 2 anos e pouco, essa aventura. E ali na Amazônia eu fiquei preso na estrada 364, na BR-364, e aí eu fiquei lá com os índios Cinta Larga. E eles, naquela época, essa estrada não era asfaltada, era uma aventura passar por ela na época das cheias, que foi justamente quando eu estava passando. Eu vim bem, atravessei tudo, entrei, desci o Rio Amazonas ali em Benjamin Constant, Letícia na Colômbia, e aí consegui chegar até Porto Velho, a estrada bem ruim também, mas deu para chegar, né? Mas depois quando chegava Porto Velho, Cuiabá, eu fiquei ali, estavam todos os caminhos parados, era uma lama, você não tinha viver igual caranguejo no meio da lama. E ali aqueles índios Cinta Larga, que chegavam na beira da estrada, convidaram-nos para ir lá, ficamos na aldeia dele, conversando, e aquilo me deu assim, eu acho que é a primeira vez mesmo que eu encontrei indígenas, na verdade, às vezes aqui no Rio de Janeiro a gente está muito divorciado do Brasil profundo, né? E aquilo, eu gostava de linguística, tinha sido aceito pela Northwestern University fazer linguística, não cursei, e aquilo me deu a ideia, de fato, de vir estudar línguas indígenas, né? Essa experiência que eu tive ali, depois conheci outros povos por ali também, ficamos um período nessa área desses índios. Não vinha trabalhar com eles, mas enfim, foi assim a ideia. Aí quando eu cheguei no Rio, eu fui dar aula de inglês, 2 anos nos Estados Unidos, aí era formado em letras, fiz aquele exame de Michigan, que era português e literatura, mas aí também você consegue fazer no MEC, aquela carteirinha, eu podia dar aula de inglês. Eu fui dar aula de inglês. Então, nesse período, trabalhava com inglês para executivos, era uma estrutura que você dava aula quase particular para gerentes, diretores, secretários executivos. E ali no centro do Rio. E tinha uma livraria ali, ao Livro Técnico, eu sempre gostei um pouco de fuçar os livros, tinha aquela Leonardo da Vinci ali na Rio Branco, então me caiu nas mãos um livro que eu não tinha nunca visto na época da graduação, que era o livro do Matoso Câmara, que eu até aí, Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras. E ali ele mencionava professores do Museu Nacional, ele contava um pouco da história dos estudos das línguas indígenas, né? A tradição da tupinologia e depois a vinda do Summer para o Brasil. E então aquilo, lendo o livro, ele falava da Ivone Leite, que na época tinha sido uma aluna, que tinha ajudado a organizar os textos, a Sara Ludins, uma ótima linguística do Summer. E tinha dados, analisava dados. Era um livro, acho que hoje está completamente esgotado, talvez achando do circo, mas me deu uma primeira visão das línguas indígenas no Brasil. E como ele mencionava esse programa lá no Museu Nacional, eu fui lá no Museu Nacional para saber e acabei me referenciado para a Ione, né? E a Ione disse, olha, aqui a gente é ótimo, mesmo que você queira fazer antropologia, tem um programa de antropologia, seu interesse com língua é ótimo, eu também trabalho lá na Avenida Chile, lá no mestrado em linguística. Então você entra lá, então foi isso que aconteceu. Eu estudei, entrei no mestrado e ficando trabalhando lá, eu me tornei também estagiário lá no Museu Nacional. Uma experiência ótima, naquela época não existia iniciação científica, aí estamos aí nos inícios dos anos 80, né? E ali então eu comecei a trabalhar, ela tinha a Bruna, já estava, a Maria, a Márcia, a Tânia, né? E aí um grupo em torno da Ione, e ela ali, aqueles seminários, a gente sempre de fato lembra com carinho, porque nós estudamos, olhávamos dados, e uma experiência que nem sempre você, foi uma grande sorte, eu acho, de ter pertencido a esse grupo, olhando dados e lendo os textos de um viés de tipologia sintática, né? E foi uma boa formação, de fato, ser estagiário de lá. Eu tive acesso, uma das tarefas que eu fiz na época era trabalhar com os arquivos do Kurt Neumann da Juncker, que foi um alemão que viveu mais de 40 anos entre indígenas no Brasil, pouco conhecido, na verdade, mas muito cuidadoso. Ele era especialista em instrumentos exóticos, tinha ali todo o seu material, tinha chegado ao Museu Nacional depois da morte dele.
E aí eu ajudei a olhar cada um daqueles trabalhos e ao mesmo tempo separar, arquivar, na época microfilmamos e foi uma viagem esse arquivo de uma vida, que ele era muito cuidadoso, a formação dele não era nem como linguista, nem como etnólogo, ele era especialista em instrumentos óticos, né? Era uma empresa ótica alemã, até famosa, né? Eu não lembro o nome agora, mas ele era. E aí um dia ele resolveu ir para o Brasil. Nimo Andaju foi o nome dado a ele pelos Guarani, né, que quer dizer que aquele que fez sua casa entre nós, e que mais viveu com todos os povos indígenas do Brasil, viajou, morreu lá no Alto Solimões, com Ticuna, né, mas e se correspondeu com grandes antropólogos, com Levi-Strauss, com Low e com linguistas, e de fato foi uma viagem ter ali, eu acho um privilégio ter participado disso, me deu realmente um mergulho em várias questões de antropologia, de linguística, de etnologia, de vida mesmo. Eu tinha correspondência dele com o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Então foi muito interessante. Muito ali ainda precisaria ser publicado, muito já foi publicado. Os principais trabalhos dele, mas ali tem uma parte da correspondência pessoal, acho que merecia. Ainda tem gente trabalhando com esse. Eu acho que algumas pessoas, teve uma moça orientando de Carlos Fausto, trabalhou, a Marília também, tem alguma, mas eu acho que merecia de fato esse arquivo do curso, mas está tudo organizadinho, peguei tudo dentro do armário, eu peguei até uma alergia, hoje eu acho que não trabalhava nisso, porque a alergia não permitia. Enfim, então no mestrado, aí voltando lá a sua pergunta, desculpe essa longa digressão. Como é que os caminhos vão se mover? Eu estou escrevendo meu memorial agora também, então eu estou mais ou menos nessa vibe. Então, eu aí lá trabalhei com a Ione, né, e com outros professores, com a Miriam também, foi minha professora também, lembro da Miriam, uma excelente professora, todos nós aprendemos muito com ela, né, o Raiz, né, fiz curso com o Leonardo na época, e então foi isso, a experiência no mestrado eu fui trabalhar com o Javaé, a Ione. O Javaé é um dialeto do Carajá. O Carajá são um grupo macro-G, do Bananal, vizinho da população indígena com a qual Ione trabalhou sua vida inteira, que são os Capirapé, um grupo da família Tupi-Guarani. Ali da família Tupi-Guarani. E o Javaé não tinha ninguém trabalhando na época, depois do Sâmia. Mesmo o próprio Carajá, então eu fui para lá, para o Javaé, fui com um antropólogo, André Coral, que fez depois a sua tese também no Museu Nacional sobre Cosmologia e Sociedade de Carajá, e aí fomos juntos, e a primeira ida, depois dessa experiência que eu tinha tido lá com o Santa Lágrima, foi uma experiência assim, mas ali não, ficamos um período grande, era uma época do governo militar, né? E ali era a área do Rio Araguaia, né? Então era muito conflagrada, havia muita desconfiança, essas questões políticas que tinha havido, de guerrilha, também grandes empresas ali, havia um projeto de uma estrada trans-araguaia que iria cortar a Ilha do Bananal, de interesse ali, os fazendeiros regionais e tal, e que iria passar em cima de um cemitério em Javaé, né? Um lugar mítico, né, onde tem 3 buracos, onde teria no Carajá, no Javaé, aquele era um ponto importante, onde uma entidade espiritual deles havia, o fim do mundo já ocorreu para esses índios, a revelação de um segredo, e eles, então, uma entidade chamada Harabobó, havia um buraco grande para os homens, um buraco médio para todas as mulheres que tinham. Então teria acabado o mundo para eles, mas depois se reconstituíram com 2 guerreiros que estavam fora e que teriam se casado com Biri, que são periquitos, e novamente então estaria na ancestralidade deles, né? Aquela questão de tempo cíclico. Tem toda uma questão também com os animais, e perspectiva ameríndio, que o Eduardo Vou de falar hoje, né? Com os animais, como La Fontaine falava, que os animais também falavam, tinha uma perspectiva humana, né? Também nas cosmologias indígenas são universal.
E então ali é uma estrada que ia passar em cima desse lugar e depois de fato nós fomos presos. A primeira experiência de campo foi um batismo assim, de fogo, porque eu e o André levamos, ficamos na cadeia lá. Era a primeira do André também? Nessa aldeia era, mas ele já tinha ido. E aí, naquela época, isso foi no início dos anos 80, né? Então, no Figueiredo. E ali, então, fomos ameaçados, olharam meus papéis e disseram, que código é esse? Isso é esse alfabeto fonético internacional. E foi uma experiência desse tipo, que revela muito, assim, esse ambiente, desses momentos. Muita gente hoje fala aí de falta de militar. Sim, é. Era muito difícil porque, obviamente, a estrada nunca passou. Depois o Gilberto Velho, que era o presidente da ABA na época, né, ele fez uma denúncia no Ministério da Justiça, que eles disseram, olha, se essa estrada não passar, nós vamos buscar vocês lá no Rio de Janeiro, vocês estão dizendo para... Enfim, então, inicia ali também um momento em que eu fui fazer não só linguística, mas também há uma certa responsabilidade social do pesquisador, que não quer apenas obter a alma dos índios, a sua língua, a sua cultura, seria a última ave de rapina da civilização, né? Mas também que você se alinha com interesses e a defesa, né? E ao mesmo tempo com a escola. Quando chegamos, ficamos na escola ali, era uma comunidade que não tinha apoio de nenhuma estrutura educacional, mas havia muitas crianças. E aí iniciamos imediatamente, junto com o trabalho linguístico, que era, na verdade, tipologia sintática, nós estávamos fazendo ordens de marcação de caso no Javaé, que foi o que deu depois a minha dissertação do mestrado, mas iniciei paralelamente um trabalho também de preparação da professora, que era filha do cacique, para se tornar, conseguimos apoio de uma ONG inglesa, Oxfam, né, que trouxe ela para o Rio depois, a gente desenvolveu cartilhas que até foram republicadas recentemente pelo Museu do Rio, revisadas e republicadas, mas foram preparadas para essa comunidade que era o Boto Velho. O Ereto Ituná era a escolinha que eles criaram, o nome do Ueré, que era um antigo, e a gente participou da criação e da formação da professora de materiais didáticos para ensino da língua, alfabetização na língua indígena Javaé, né? Então, tive esse compromisso desde o início, não só com a linguística, mas também o que a gente pode chamar de linguística educacional, né? Sim, sim. Enfim, é isso. Bom, como você comentou sobre o André Tural, eu conversei com ele e ele me deu essas duas frases para ver se você ainda lembra. Eu não sei se isso quer dizer você alguma coisa pra falou com o vocês. Tiago, você é cheio de surpresa. Uahamana de Moralô, Ué, Taraué, Ok. Você falou com ele recentemente? Pois é, o André agora, depois ele é de São Paulo, está em São Paulo, né? E, enfim, ele está lembrando aí o trabalho que a gente fez juntos, na verdade. Ele está também no desenvolvimento desse material. Depois nós fizemos um livro também de estudos sociais, digamos assim, Carajá, né? Ele está lembrando aí. Tá, ok. Que eu realmente pedi pra Cris traduzir pra mim, não queria dizer nada pra gente, mas tinha que ter alguma coisa a ver com vocês. Ele está falando do Ataú, que é o cacique dessa aldeia, né? Que era o Ataú. O Boto Velho, que foi a saída juntos a campo, né? Depois eu voltei, outros momentos, e enfim, nós trabalhamos juntos nesse projeto. Depois a vida levou cada um para um lado, não encontramos mais, mas ele depois foi estudar a Guerra do Paraguai, ele é um ótimo desenhista, quadrinhos e tal. A mãe dele, se não me engano, é filha da Tarsila do Amaral. Ele é André Amaral Toral, que é aquela pintora, desenhista, né? Então, eu acho que herdou muito dessa. Acho que o pai era um artista também. Enfim, a vida, né? Boa lembrança.
vou dar uma parada e Tá. aproveitar para fechar a porta. Ok.